Por exemplo, a extrema fome que passa o continente africano é na verdade resultado de um sistema criminoso implantado dentro desses territórios, implantado em muitas colônias, que era chamado plantation. Esse plantation é um sistema que impunha o cultivo de apenas um tipo de vegetal, um tipo de verdura. E a terra era extremamente utilizada irresponsavelmente, os nutrientes eram quase que esgotados daquela terra, nesse sistema de plantation, e esses produtos que eram plantados lá eram completamente exportados para outros países, e o lucro com certeza ia para o bolso dos colonizadores. Logo, a massa populacional do território não tinha terra, não tinha suas alimentações necessárias, né? E a terra, quando ficava para eles, quando sobrava, era uma terra completamente esgotada, completamente destruída de seus nutrientes, sua capacidade de produção. Dessa terra que foi destruída, o que sobrou foi a miséria que hoje se agrava sobre esses continentes, que se agrava sobre o continente africano, por exemplo, né? A desertificação de muitas áreas por causa da ganância humana. Então, fomes, pestes e terremotos. E vemos aí a questão dos terremotos, como tem afetado, como tem ceifado muitas vidas. E tudo isso por quê? Por causa da irresponsabilidade de muitos governos que não dão assistência, que não previnem as pessoas de muitos lugares que sempre tiveram terremotos, sempre tiveram eventos naturais, mas que são abandonadas ao léu. E são muitas vidas ceifadas por causa desses eventos naturais, que não é dada assistência justamente porque não há interesse. E não há interesse porque são população pobre, tida por eles como nada, como lixo. Essas são as mentes dominadas pelo espírito da época, pelo espírito do anticristo. E aqui uma cena terrível, mas de forma alguma entenda como sensacionalismo, mas é a verdade, é a realidade da qual você não pode estar separado. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Essa profecia de Cristo tem se cumprido ao longo da história, desde o primeiro mártir, que foi Estevão. Muitos têm derramado o seu sangue para serem fiéis a Cristo até a morte. E não se engane, pois ainda hoje muitos irmãos estão perecendo pela violência do islamismo e de outros grupos fundamentalistas. E talvez chegue o tempo em que nós também vejamos a dureza da perseguição, a perseguição desta forma, porque existe perseguição. Não fique você alienado da situação que estamos vivendo, porque existe perseguição. Não é a perseguição como esses nossos irmãos estão passando, que estão dando a sua própria vida, estão tendo sua vida ceifada pela perseguição. Mas existe uma perseguição que tenta calar a igreja, que tenta manter a igreja escondida dentro das suas quatro paredes, de forma que ela não proclame a verdade. Então é uma perseguição num plano intelectual, mas que dentro dos bastidores políticos está sendo manipulada cada vez mais, uma perseguição mais intensa. E pode ser que antes da volta de Cristo, antes da igreja subir, talvez vejamos um endurecimento dessa perseguição contra a igreja até aqui no Brasil. Então, vejamos a dureza da perseguição com a ascensão de grupos que defendem ideias que são por nós criticadas, por exemplo, né? Alguns grupos que têm um ponto de vista contrário ao nosso, não estamos em concordância, e respeitamos, não perseguimos, mas não podemos dizer o mesmo deles. Talvez eles venham a criar meios, leis, criar formas de perseguir a igreja de forma mais direta. Temos aí a cena de uma chacina que foi realizada dentro de uma igreja, em algum lugar aí do Oriente Médio, não sabemos qual país,
mas podemos perceber que é uma igreja e que os irmãos aí partiram para o Senhor. Vemos aí crianças, né, de cristãos que são perseguidas também, tudo isso feito para atingir os pais, para que os pais venham negar o nome de Cristo. Isso será feito também depois do arrebatamento, com aqueles que não estiverem prontos, que não derem ouvidos a essa mensagem e acabarem por ficar, né, verão a dureza da perseguição contra as suas vidas. Quando, por exemplo, um filho for pego para ser torturado, para que essa pessoa negue o nome de Cristo, né, famílias sendo torturadas para que o nome do Senhor seja negado e essas pessoas aí se percam a sua salvação. Na última cena vemos aí uma situação terrível que acontece aí na Nigéria, perseguição duríssima dos grupos fundamentalistas que existem aí nesse continente e que incineraram esses irmãos. Esses irmãos partiram pelo Senhor, com certeza com muita dor, mas hoje estão na glória, cada um com a sua vitória em mãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como essa verdade está presente no nosso meio. Como essa verdade é clara, é evidente e não há quem possa negar. E com relação a essa verdade, até ímpios, pessoas incrédulas em relação à Bíblia, mas com certeza quem já passou pela má experiência de um assalto, de um sequestro, de violência, com certeza se identifica com essas palavras. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em que época de sua vida você já ouviu falar de tanta violência, seja dentro das famílias ou entre as pessoas que nunca se viram antes? Nunca na história a vida humana foi tratada com tanta leviandade, e isso sem dúvida retrata o esfriamento do amor da humanidade. Isso também é resultado do quê? Deus fora do coração dos homens. Não há medo de punição, não há reverência, não há amor pelo próximo, não há amor pela criação de Deus, porque os homens se entendem objetos, os homens se entendem a evolução de um animal, então eles se comportam como bestas, se comportam como animais irracionais e tiram a vida do próximo. Então é a forma, é o resultado de toda essa doença social, né? É o resultado de toda essa falta de Deus, essa falta de temor, essa falta de amor fraternal, que é isso que a palavra de Deus nos traz. Amor, né, para aquele que não é às vezes um conhecido, não é um familiar, mas é a criação de Deus, é uma criatura de Deus e é digno de respeito, é digno pelo menos de que respeitemos a sua vida, a sua existência, mas isso está desaparecendo cada vez mais. Cada vez mais está perdendo lugar para a grande violência. Aí dos noticiários, por exemplo, né, uma cena aí de invasão de uma favela, a exploração sexual infantil, e aí temos um cartaz que fala da pena, da penalidade sobre isso. Uma mulher morre a cada hora e meia vítima da violência no país, e outro jornal tratando de notícias da violência urbana. Então, toda essa conjuntura de fracasso vem do quê? Cada vez mais o esvaziamento de Deus da sociedade, dos corações. E é onde o Apocalipse, por exemplo, vai se referir a essa época dizendo: quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais, purifique-se mais. Então, a igreja está no meio de Babilônia. A igreja tem que influenciar naquilo que ela puder. Tem que pelo menos ser um referencial de Deus. Talvez não consiga ter uma voz tão forte e tão atuante, mas pelo menos quando alguém buscar onde está o referencial de Deus, possa olhar para a igreja e ver. Aí está uma referência do que Deus quer para nós, do que Deus quer para a humanidade. Esta humanidade que está banhada em sangue dentro desse contexto de violência. E o amor que está cada vez mais esfriando, como Cristo já havia nos avisado. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Esta é a promessa que eu espero. Esta é a promessa que você pode esperar e pode ter certeza nela. Com o avanço das tecnologias, dos meios rápidos de transporte, mas principalmente com o derramar do poder sobrenatural do Espírito Santo,
a ordenança do ID tem sido levada aos cantos mais afastados do nosso planeta, de tal forma que a qualquer momento se cumpre o número daqueles que têm que ouvir as boas novas de salvação. Apenas hipoteticamente, agora faça um esforço intelectual dentro da sua mente e imagine essa situação. Apenas hipoteticamente pense se a pessoa que você está evangelizando completar o número daqueles que faltam para ouvir a mensagem de salvação, e a trombeta tocar convocando aqueles que estão escritos no livro da vida para subirem. Oremos por esse dia maravilhoso. Esse é o dia que nós temos esperado, o dia em que o Senhor irá concluir, irá colocar um ponto final na história, o parêntese profético será fechado e será dado início à 70ª semana. O apóstolo Paulo também nos dá a visão da situação que antecede o arrebatamento, em Romanos 1, 18 a 28. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Olha só, preste atenção agora nesse trecho. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E agora esse próximo trecho. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Diga-se aí diversos tipos de doenças que têm se propagado violentamente com o crescimento, a difusão dessas práticas homossexuais. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, no primeiro ponto daquela leitura que fizemos, diz: Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios tornaram-se loucos. Vemos, por exemplo, nessa questão desses grandes discursos, essa grande oratória, essa grande concatenação de ideias tão brilhantes, tão interessantes, tão perspicazes, mas que conduzem a uma conclusão absurda e louca. Vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo denuncia aqui alguns que, entendendo-se sábios, tornaram-se loucos, e dentre estes que se entorpeceram com a sabedoria animal, podemos citar alguns que têm levado inúmeras pessoas a desprezarem a graça e a salvação envolvidos nessa loucura. Então temos aí, para exemplificar essa questão da sabedoria humana mal usada, mal aplicada, sabedoria é inteligência, mas caminhou para uma conclusão desastrosa. Temos a tríade ateia, por exemplo, que a tríade de pensadores que inspirou os grandes movimentos ateus que estão até hoje combatendo contra o criacionismo, contra o cristianismo, contra as ideias que se relacionam a Deus, inclusive endossando o evolucionismo. Temos aí Karl Marx, Sigmund Freud e Friedrich Nietzsche. No primeiro é a ala da sociologia. É um grande pensador da área da sociologia, que escreveu, por exemplo, O Capital e o Tratado do Materialismo Histórico, onde ele faz uma análise de toda a história, e inclusive incluindo o contexto da religião, e colocando a religião apenas como uma forma
de manipulação das classes dominantes sobre as massas ignorantes. Então, o ponto de vista de Marx sobre Deus é a invenção da cabeça de alguns líderes que pretendem dominar sobre algumas pessoas que são fracas e são ingênuas. Isso é Deus para Marx. Para Sigmund Freud, por exemplo, Deus para ele, por exemplo, é simplesmente mais uma imaginação da mente humana. Esse homem que foi um grande psicanalista, desenvolveu uma ciência muito importante, uma ciência que tem aí ajudado muitas pessoas que precisam de um apoio psicológico, que tem desequilíbrios emocionais, mas que em determinado ponto avançou algumas fronteiras, alguns tabus, alguns limites, e acabou por adentrar por um discurso louco e absurdo, onde para ele Deus é simplesmente um devaneio, é simplesmente um aspecto da imaginação humana. E o terceiro, da ala da filosofia, temos Friedrich Nietzsche. Os três são descendentes de judeus. Friedrich Nietzsche, inclusive, se não falho aqui na minha informação, foi uma família bastante religiosa até, a de Friedrich Nietzsche. E pela ala da filosofia, Friedrich entende que o conceito religioso, o conceito de Deus, é uma forma das classes desprovidas, é uma forma da sociedade comum, a sociedade sem influência, dominar e impor alguma espécie de limite à sociedade dominante, impor algum limite às classes dominantes. Então temos aí um extremo paralelo entre Marx, que entendia que Deus era uma ideia dos dominantes para dominar os fracos, e Friedrich Nietzsche entende que na verdade não é isso, é uma forma de os fracos imporem algum limite aos dominadores. Mas todos eles chegam a uma conclusão comum: Deus não existe. Essa é a pregação deles, esse é o entendimento deles. E aí nós só podemos ver com tudo isso o grande e extraordinário desperdício de pessoas capazes, mas que se perderam em devaneios e discursos loucos. São os três pilares do ateísmo no mundo: o primeiro em sociologia, o segundo em psicanálise e o terceiro em filosofia. Com seus discursos de sabedoria humana, levam muitos a ignorar a verdade de Deus. E aí, não pense que você está afastado desse contexto. Não pense que esse contexto não faz parte da sua vida. Na verdade, Karl Marx influencia, até hoje, influenciou o comunismo, né, o socialismo, mas influencia muitas cabeças, até hoje. Então, você tem, por exemplo, eu cheguei ao absurdo de ouvir programas da Igreja Universal usando textos de Karl Marx, influenciando pessoas, dizendo que elas não podem ser empregados porque eles sofrem um abuso econômico da mais-valia. Então, quer dizer, usando conceitos marxistas dentro da sua pregação. Então, é um uso até bastante interessante, no mínimo. Você tem Sigmund Freud, por exemplo, a forma como muitos psicólogos que estão envolvidos dentro da pedagogia, dentro dos currículos escolares, a forma como eles tratam a maneira como o professor vai se referir a Deus, vai se referir aos conceitos bíblicos, a narrativas bíblicas, né? Como é colocado tudo num plano de lenda, né? Num plano de história, simplesmente de mitos. Então tudo isso é influência dessa ala, né? Sobre a escola também, sobre as instituições de ensino. E Nietzsche, né, um filósofo, você tem aí no plano acadêmico como os pensadores, os ensinadores, os alunos, as instituições acadêmicas, na verdade, na sua grande maioria, tratam a questão de Deus, a questão da fé, de uma forma bastante com bastante desprezo, né? Tratam de uma forma bastante desvalorizada, né? Influenciados também por essas cabeças, influenciados por esses pensamentos. Então, desse viés, né, dessas instituições, vão sair os profissionais que estão controlando os meios de comunicação, estão controlando a escola, estão controlando as universidades, estão administrando os hospitais, estão fazendo política. É daí que vão sair os líderes. E esses líderes que estão aí sobre nós, estão governando
e estão administrando a coisa pública. Então, desse contexto, entenda a sociedade de hoje. A sociedade de hoje é resultado disso. Então, a gente faz até um apelo aqui, para que a classe evangélica, os evangélicos, os jovens evangélicos, olhando para essa situação, queiram fazer algo de bom para a sociedade. Por exemplo, o quê? Estudarem, crescerem, se desenvolverem e ocupar cargos. Ocupar cargos. Serem políticos, serem médicos, serem juízes, serem advogados, serem professores, serem engenheiros, arquitetos, né? Ocuparem os cargos, passarem a também contrabalancear o peso, né, dessa balança, para que a igreja não seja tão perseguida, tão afetada num tempo tão breve, né? Porque se não reagirmos, com certeza essa avalanche de perseguição também vai cair sobre nós.